Boa noite a todos. Então eu vou ler do que eu vou falar agora. Está no livro Vinha de Luz 50, para o alvo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunho para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da compreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que, ainda e sempre, é a união divina do discípulo como mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalhem-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem a finalidade da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero. Acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações do jornal espiritual e por esquecerem o alvo sublime. Chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. E aí eu peguei aqui, fui na internet e fiz um resumo de Paulo de Tarso, mas é um resumo bem curtinho. E aí, primeiro, temos que ter um planejamento, mesmo que tenhamos obstáculos, mas temos que ter um alvo e podemos chegar lá. Agora eu vou ler o texto. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo apóstolo nasceu em Tarso, na cidade de Cecília, hoje uma região da Turquia, no ano 5 na era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Paulo de Tarso pagou um preço alto, muito alto. Sua mãe morreu de desgosto por ele ter se tornado cristão. Seu pai não aceitou mais em sua casa. Então aqui a gente vê, às vezes a pessoa que nem Paulo de Tarso, foi um perseguidor mesmo, perseguiu, ele foi até assassino, ele foi atroz. Mas, entra a bendita frase lá do Evangelho que eu falo esqueci. E aí você vê, ele fez tudo aquilo, mas se arrependeu. E o que ele fez? O que ele fez para os cristãos, ele sentiu na pele também. Então, a lei do retorno está aí, até para nós cristãos, Então ele sentiu, ele pôde ver o que era perseguir as pessoas. E a própria mãe dele
né? Aí a gente fala, pô, mas a mãe ama um filho? Ama. Mas a mãe educou o Paulo de Tarso para quê? Para odiar os cristãos. E ele aprendeu isso. Foi isso que ele aprendeu. Só que graças a Deus abriu a cabeça dele e ele viu que não era isso, né? Que não precisava ser dessa forma. E o exemplo de Paulo de Tarso nos ensina muitas coisas. Ele renuncia a tudo e se recolhe. O que ele faz? Ele dá uma guinada na vida dele. Larga tudo, vai para um cantinho, vai refletir, vai pensar, vai ver o que tem que ser feito, o que pode ser feito, o que tem que fazer, qual o melhor que a gente pode fazer. E às vezes a gente não tira esse tempo. A gente aprende uma coisa e a gente não tira aquilo da cabeça. E às vezes a gente não quer também aprender, não quer ver o novo, não aceita o novo. Então não é muito diferente de Paulo de Tarso daquele tempo, né? É bem profunda a nossa transformação. Tem que ser bem profunda a nossa transformação. A vida é uma escola, pois temos a oportunidade de estarmos aqui novamente para nosso progresso e podemos crescer, podemos voar, gente, para o nosso alvo, através de nossas reencarnações. Podemos ter uma próxima reencarnação melhor? Penso que sim. Eu acho que se a gente tentar se melhorar, tentar estudar, viver o Evangelho, eu acho que a gente consegue vir melhor na próxima encarnação. Agora, temos que manter o foco no nosso alvo. Não desanimar pelos desafios que nos rodeiam. Às vezes a gente desanima, a gente cai até em depressão. Mas a gente consegue sair dessa. Jesus é o nosso companheiro. Quer lição maior do que Jesus fez para nós? Jesus veio, morreu pela gente. E se ele vier de novo, nós vamos matar ele de novo. Então a gente tem que tentar se melhorar para não fazer isso novamente. Porque a gente é muito fraca. A gente, no primeiro obstáculo, a gente já joga tudo para o alto. E a gente não pode ser desse jeito. Jesus é a luz do mundo. É a nossa luz. Só que às vezes a gente está tão nervosa, tão chateada, tão para baixo que a gente não enxerga. A gente esquece que Jesus veio nos dar amor, ensinar a gente a amar. Mas está difícil amar certos próximos? É difícil amar certos próximos. Mas Jesus deixou uma lição tão bonita. E às vezes a gente não segue. Às vezes a gente está tão assim que a gente joga tudo para o alto. Só que a gente precisa nos superar, pois nossa passagem aqui é tão pequena, é tão rápida. A gente tem que ter tempo, pegar esse pouco tempo que nós temos e tentar fazer alguma coisa melhor. Às vezes o meu melhor não é o seu melhor. Mas desde que a gente deita no travesseiro e fala, não, eu tentei fazer o meu melhor. Eu tentei ser melhor para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu semelhante. Porque a nossa consciência, gente, sabe tudo, mais do que a gente. E às vezes a gente não dá bola, às vezes a gente fala assim, sai fora, é isso mesmo e acabou. Às vezes a gente é muito ditador para nós mesmos. Então, mas dá tempo. Basta a gente querer estudar, aprender mais, ouvir mais, que o mais difícil é ouvir. Mas mesmo assim, às vezes a gente se perde pelo caminho. Às vezes a gente está num caminho que está tudo bonitinho, arrumadinho, a gente tentou consertar aqui, a gente consertou ali, a gente deitou, dormiu, levantou bem. Mas às vezes uma coisinha pequena parece que derruba tudo. Todas aquelas coisas boas que nós fizemos na véspera, na antivéspera. Mas é tanta coisa que a gente desmorona. E a gente cai. E a gente sofre tanto. E depois a gente fica vítima. A gente fica, que pena que eu estou de mim. E não é esse que o Evangelho nos ensina. Temos que trabalhar, fazer um esforço para manter o foco. Mas, gente, esse foco é complicado.
Tem hora que eu falo, puxa vida, eu tenho que manter, eu tenho que ler toda noite um pedacinho do Evangelho. Mas eu perco o foco. Eu não leio toda noite. E também, às vezes, que nem o foco. Eu falo, gente, a fulana está precisando de oração. Eu tento me focar naquilo, mas acontece uma coisa, acontece outra. Eu perco o foco. Eu acho que acontece com a maioria das pessoas também. Né? Que nós não somos doutrinados, né? Ainda, graças a Deus que tem alguns que o são, né? E outra coisa, sem desânimo, né? Porque o desânimo derruba mesmo, qualquer um. Pois tudo isso aqui que eu falei faz parte da nossa evolução. Então a gente tem que aproveitar. Pois nós temos uma tarefa aqui. Simplesmente nos melhorando. Quem que é o nosso guia? Jesus é o nosso guia. Pois quando nós voltarmos para a pátria espiritual, estaremos com nossa consciência tranquila e serena. Que tenhamos a sensibilidade para buscar o alvo. Pois nossos atos e nossas palavras que fazem o efeito necessário. E às vezes a gente, sem querer ou sem pensar, né, a gente fala coisas que magoam as pessoas. E a gente gosta de pessoas que pensam como a gente, que processam a nossa fé, que os nossos ideais, que seja igual a gente. E é tão difícil. Então tem hora que a gente tem que fingir que todo mundo pensa igual a gente. Porque senão você não vive. E você leva tanta rasteira que você fala assim, mas como aquela pessoa? Para vocês verem como a gente não está preparado por não. Nós estamos preparados só por sim, eu te amo, eu te adoro. E é difícil a nossa caminhada. E a gente fala, eu sou kardecista ou eu sou espírita. Em certos momentos, em certos momentos a gente não é kardecista, a gente não é espírita, a gente não é cristão. Tem hora que a gente chuta o balde. Mas assim, mesmo assim a gente tem que tentar. Eu pelo menos faço minha parte, eu tento, né? E eu tenho uma coisa que eu consigo ainda pedir desculpas, né? Então tem hora que mesmo a gente estando certa, para não estragar uma amizade de anos ou uma coisa boa, é a gente pedir desculpas. Não nos deixa menos que aquela pessoa. Porque é bom também que aquela pessoa fala assim, puxa vida, mas não foi você que errou. Mas quando essa pessoa fala que não foi você que errou, é porque essa pessoa também está evoluindo. Nunca desistir. E pedir apoio a Jesus e nossos amigos espirituais. E os nossos amigos espirituais estão sempre com a gente. Está sempre ali nos fortalecendo, nos dando força, sabe? E a gente às vezes fala assim, puxa vida, ainda bem que eu não fiz aquilo. Ainda bem que eu não fui ali. E a gente pensa assim, foi intuição. Não foi intuição. Porque quando a gente está fortalecido na fé, os nossos amigos espirituais trabalham a nosso favor. Eles estão sempre ali dispostos a nos ajudar. Mesmo que a gente não consegue enxergar, não consegue tocar. Não consegue tocar. Mas eles estão lá. É que nem o sol. Num dia de chuva, está tudo cinza. E você abre a janela de manhã e fala assim, puxa vida, hoje não temos sol. Puxa vida, o dia não vai ser bonito. Mas o sol está lá, atrás das nuvens. Se a gente começar a prestar atenção, abrir a janela e só não ver o cinza, e a gente pensar assim, sol, hoje está tudo nublado, mas eu sei que você está aí. É a mesma coisa Jesus e os nossos amigos espirituais. Eles estão ali, estão com a gente, mas às vezes a gente não os vê. E tem coisas também, vou mudar aqui. E já mudei aqui. Já. Às vezes a gente se perde, como eu me perdi agora. E não chegamos até o alvo. A gente não chega no alvo. E a gente se frustra. A gente se chateia. A gente fica triste. E aquele dia parece que aquele dia não
Não valeu, como diz o mineiro, de nada. E a gente não para refletir. Às vezes a gente já dá um cascudo na gente mesmo. Que às vezes eu mesmo me pego dando um cascudo em mim mesmo. Como que você chegou nesse ponto? Como que você pensou? Então a gente cobra muito da gente também. Nós temos que trabalhar, gente, trabalhar bastante. Porque a nossa evolução, ela é assim, eu dependo de outras pessoas também. Eu posso ser melhor do que aquela pessoa? Não. Eu não posso ser melhor do que aquela pessoa, porque eu não sei o quanto o dela é melhor, como ela não sabe o quanto o meu é melhor. E assim, a gente fala assim, não, mas se Deus quiser, eu estou evoluindo, eu já não consigo, certas coisas eu já não faço, como certas coisas eu já não faço. Mas eu faço um monte de coisa errada. Faço assim, diariamente eu faço coisas erradas. Né? Mas temos que trabalhar isso daí. E nós temos, gente, uma tarefa aqui que é o seguinte, a nossa tarefa é assim. O que eu posso fazer? Eu vou chorar? Eu vou brigar? Às vezes. Às vezes a gente tem que brigar, sim. Mas não passar dos limites. Porque tem hora que a gente passa dos limites. Perante os amigos também a gente passa dos limites. Mas assim, tudo na vida da gente é um pedacinho que nós vamos ter que marcar na nossa reencarnação para a gente voltar. E qual que é o seu foco? Tem gente que o foco da pessoa é uma casa. Eu quero uma casa linda, maravilhosa, cheia de luxo. Outros, não, uma casinha na beira da estrada, na beira do sapé. Também fica feliz. Outros falam, não, é o carro. Eu tenho que chegar no carro do ano e cada um tem um foco. Eu quero abrir o meu comércio, eu vou vender tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou ser próspero. Então, cada um tem um foco. Quem somos nós para julgar o foco da pessoa? Só que nosso foco, que seja casa, que seja carro, que seja um comércio, mas vamos ter um comércio, vamos ser bons, vamos passar coisas boas, vamos ser honestos. Podemos ter nosso carro do ano? Sim, trabalhando. Podemos ter nossa casa linda? Podemos ter nossa casa linda. Que é tão gostoso enfeitar uma casa, põe um tapetinho bonito, põe umas flores em cima da mesa, né? Põe uma coxinha bonita na cama. A gente se sente bem. Porque uma casa enfeitadinha é muito bonita. Eu agora não posso enfeitar, porque eu tenho uma neta, a minha neta acaba com tudo. E uma cachorrinha também. Mas assim, então, é coisas que nos dão prazer. Isso também é foco. A gente tem que sentir prazer de chegar na casa da gente. Puxa, cheguei na minha casa. Puxa, cheguei na casa da minha amiga. Vi a minha amiga. E às vezes a gente se perde do foco. Às vezes a gente deixa que, não, mas o fulano tem um carro. Mas que carro, que ano que é o dele? É 2001. Não, o meu tem que ser de 2020. Então, às vezes, o nosso foco é querer ser mais do que o colega. Às vezes a gente vai na casa de uma colega, de uma amiga, às vezes é uma casa simples, e você fica, nossa, ainda bem que a minha casa é melhor. Ou às vezes a gente vai numa casa que é super linda, maravilhosa, e fala assim, nossa, essa pessoa não merecia uma casa dessa, eu que merecia. Então a gente tem que se policiar. Se policiar nos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles voam assim, ó, com a velocidade da luz. Ao mesmo tempo que você está aqui focada numa coisa boa, alguma coisa faz assim, bluft, e você perde o foco. E isso faz muito mal para a gente. Faz muito mal para o nosso espírito. Então a gente tem que se apegar mais. Quem não consegue se focar em alguma coisa, quem ainda não está firme na fé. Tem tantos ensinamentos, quem não gosta de ler, hoje tem internet. Tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. Temos livros.
Temos amigos para perguntar, ô fulano, o que você achou disso? O que você achou daquilo? Então, nós temos que deixar o nosso foco sempre em alerta. Não é assim, ah não, mas meu foco é ali, é aquilo que eu vou fazer e acabou. E não precisamos ter só um foco. Podemos ter vários focos. Podemos ir direto no alvo, como diz aqui no livro. E tem hora que a gente, né, passa despercebido e a gente, às vezes, fraqueza. A gente tem algumas fraquezas, né? Mas a gente tem que se policiar a gente mesmo. E a gente também tem que ser crítica da gente também. Ver o que a gente deixou de fazer. O que nós estamos fazendo para melhorar o nosso foco. Porque é muito fácil falar do foco dos outros. Mas tem hora, gente, que é difícil e é impossível às vezes. Mas não podemos cair. E se a gente cair, que tem uma mão para nos levantar. Porque é uma palavrinha tão simples, né? Alvo, né? Alvo é uma coisa assim que você fala assim, puxa vida, mas é tão... O alvo é assim, você pega ali e ali acabou. Mas não, gente. Nós temos que ver, vou repetir, gente. Precisamos ver qual é o nosso alvo. Qual é o nosso foco. Porque Jesus foi uma pessoa, um espírito tão iluminado. Ele deixou tantos exemplos para nós, mas tantos exemplos, e a gente quase não segue. E para vocês verem um espírito tão puro, a forma que ele morreu. Paulo de Tarso, que história linda, a segunda parte foi linda. Mas a primeira parte de Paulo de Tarso foi muito terrível. Ele era um tirano. Mas às vezes tem pessoas que só focam o que o Paulo de Tarso foi quando ele era tirano. Então tem pessoas que ainda pensam como Paulo de Tarso, na primeira fase. Mas graças a Deus, nós que já temos o conhecimento, nós que aprendemos a perdoar, né? Aprendemos a ser mais bonzinho. Então a gente tem que focar na segunda parte, né, de Paulo de Tarso. Teremos muitas mágoas, teremos muitos nãos. Nossa, muitos não. Mas não podemos perder a nossa luta. Por quê? Nós temos que ter, gente, sensibilidade. É uma palavrinha assim que às vezes fala assim, nossa, que palavra comprida, né? Mas a sensibilidade, eu acho uma das coisas, assim, para mim, muito importante. Porque às vezes eu estou assim, super nervosa, super magoada, super tal, e falo, gente, mas eu perdi a minha sensibilidade. Eu não posso perder a minha essência. E às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas como a Marinilze, mas pessoa, como eu ouvi essa semana, você é kardecista, mas eu não sou santa. Eu tenho coração, eu sinto dor. Eu sinto falta de coisas. Porque apontar o dedo para a gente e falar, mas você é espírita, você tem que dar o exemplo. Misericórdia. Agora o meu exemplo tem que ser bom para ele ou para ela? Não. Porque cada um pensa de uma forma. E quando uma pessoa chega a falar isso, eu acho que é uma pessoa tão pobre de espírito, uma pessoa que não está de bem com a religião deles. Mas é difícil. Que nem meu filho veio esse final de semana. Coisa boa, meu filho veio aí. Mas as minhas ideias não batem com a dele. E eu que eduquei aquilo ali. Eu tenho que aceitar ele daquele jeito. Bah! Né? Eu tenho que fazer daquele jeito, tenho que aceitar.
que eu fiz? Oh, meu filho, que bom que você... E foi muito bom mesmo poder abraçar meu filho. Mamãe, então, por isso que eu te amo, meu filho. Você é o amor da vida da mãe. E pronto, gente. Porque se a gente for brigar com todo mundo que é contra as nossas ideias, contra o nosso foco, nós vamos ficar amargos. Nem nós mesmo vamos nos suportar. Porque ficar com uma pessoa amarga, ninguém merece. Eu acho que é tão bom, é bem mais fácil, a gente consegue ser dócil. Tem pessoas que no começo fingem ser dócil. Mas ela começa também a receber a docilidade do outro, essa pessoa também começa a mudar. Aí ela fala, puxa vida, o meu foco, o meu alvo era agradar essa pessoa. E com carinho, com amor, a gente consegue. E isso faz muito bem pra gente. Principalmente entre amigos e irmãos. É muito difícil a gente manter uma amizade por vários anos, por muitos anos. Tem pessoas que falam assim, puxa vida, você tem 20 anos de amizade com aquela pessoa? Ah, mas é porque ela mora longe, né? Porque ela não está perto de você. Olha para você ver a cabecinha da pessoa. E às vezes não, gente. Basta a gente querer. Eu tenho amigos, como eu já morei em várias e várias cidades, eu tenho muitos amigos fora. Tanto é que eu viajo bastante que eu não preciso pagar hotel. Eu tenho onde ficar, eu não pago hotel. Então eu tenho amigos. E meus amigos, agora semana que vem, vai vir amigos também, lá do Rio para minha casa. Então é esse o foco. Receber bem, tratar bem. Tem que ser recíproco. Às vezes a gente só quer assim, só para nós. Ah, não, eu vou jantar da Geni amanhã, domingo que vem vou almoçar de novo e tal, tal. E você não convida a Geni para comer um ovo na sua casa. Ah, mas a Geni... Então, tudo na vida, gente, tem que ser recíproco. Um abraço, né? Às vezes a pessoa vem naquela euforia, ô fulano, e a gente abaixa a guarda, desmonta a pessoa, finge que não prestou atenção. Então, assim, eu acho que é tão fácil ser feliz quando a gente quer. Desde que tenhamos um foco, que tenhamos um alvo. Mas assim mesmo, tem hora que é complicadinho. Então, a gente não precisa fingir que é boazinha. Ou você gostou ou você não gostou. Agora, vamos usar as palavras certas. Olha para você ver a diferença. Você pegar uma pedra e jogar na pessoa do que você falar, puxa vida, a pedra escapou da minha mão. Então, tudo depende da forma que a gente faz, que a gente fala. É complicado? Gente, eu tento todos os dias, mas mesmo assim escapa. Esse final de semana foi um final de semana maravilhoso, mas às vezes a gente escuta uma coisa que a gente fala, puxa vida, mas por que a gente ouviu isso? E se você não está no foco, tudo de bom que você fez ali, ó, vai por água abaixo. Então, a gente tem que estar sempre centrada. Eu estou assim, o meu foco. Eu sento e fico, meus amigos espirituais, segura minha língua. Eu estou fazendo esse trabalho. Segura minhas mãos e me dê forças. Porque tem hora que eu estou fraquejando. Então, às vezes eu perco meu foco. Eu perco meu equilíbrio. E como a coisa falou, o equilíbrio é tudo na gente. Tudo na gente. Então, nós não podemos perder o nosso equilíbrio. Ah, mas não é fácil. Não, não é fácil. É a mesma coisa você pegar uma balança de precisão e tentar colocar certinho. Grama, milímetro, tudo certinho. Vai demorar. É um pouquinho aqui, põe um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, põe um pouquinho aqui.
Mas se a gente não tiver paciência, porque isso requer paciência, e a gente às vezes não tem paciência. A gente já viveu tanto nessa vida, a gente já fez tanto, que a gente fala, por que que eu tenho que ter equilíbrio? Mas está nos livros. Sem equilíbrio, como diz o outro, não rola, vó, não rola, vó. E às vezes as pessoas cobram o nosso equilíbrio, mas eles não. Eles podem não ter equilíbrio. E aí eu volto a falar, mas você é kardecista, você é espírita. Como que você não tem equilíbrio? Mas pergunta se eles querem aprender a ter equilíbrio. Você pergunta se eles aceitam ter equilíbrio. Eles não querem ter equilíbrio. Eles não querem fazer o que é certo. Porque faz bem para o ego da pessoa. A pessoa solta tudo aquelas coisas para fora. E isso eu vou repetir, gente. Eu peço todos os dias, meus amigos, não saiam de perto de mim. Porque eu estou no meu limite. E quando eu chego no meu limite, gente, eu aprendi uma coisa agora. Eu me recolho. Eu mudo o foco. Às vezes, está lá conversando alguma coisa, eu vi que saiu o meu equilíbrio. Eu vou lá para dentro, vou beber uma água, vou fazer alguma coisa, demoro um pouco lá. Aí já saiu outros assuntos. Entro de boa, mudo o foco. Porque hoje em dia, para se viver, está muito difícil. E cada vez vai piorar mais. Quanto mais conhecimento a gente tem, é livros, é internet, é um monte de coisa, mas parece que está cada vez mais difícil. Parece que quando eu era mais jovem, parece que tudo era mais fácil, era mais bonito. Mas será que era? Será que também não era assim? E hoje eu me acho assim, nossa, né? Então, eu tenho procurado me policiar muito. Vou repetir, não sou santa, não sou boazinha. Não sou boazinha. Mas procuro fazer o bem. Procuro viver o evangelho. Procuro falar mais sim, mas eu também falo não. Porque é o meu foco, é o meu equilíbrio. Então eu acho que a gente deve pensar, né? Pensar mais um pouco, refletir mais um pouco, ver no que a gente pode se melhorar, se é que a gente pode se melhorar, né? Tentar o nosso alvo, fazer um alvo mais coloridinho, bonitinho, que ele não seja só preto e branco, que ele tenha todas as cores do arco-íris. Porque o dia que tiver mais cinza, a gente muda para outra cor. E vai mudando para outra cor. E assim a gente vai caminhando. Então vamos tentar. Quem diz que a gente vai conseguir? Mas podemos tentar. Podemos melhorar, né? É difícil às vezes? É difícil. Como eu estava indo, uma amiga minha perguntou, você está onde, Capela? Falei, estou aqui indo para Três Corações. Você já passou no homem que joga pedra? Ainda bem que eu estava em equilíbrio. Pô, é o Pelé que está lá com a mão assim. Então, nas coisas de hoje, eu podia ter pensado outra coisa. Né? Eu podia, então, mas ela falou, uma coisa tão... Né? Você já passou no cara que joga pedra? Eu falei, ainda não, estou chegando, viu? Eu estou chegando. Depois, eu estava da igreja, mas eu ri sozinha. Eu estava com fone de ouvido. E eu falei, pô, se fosse numa outra hora, tipo assim, 2 horas antes, o que eu passei uns nervosos, eu ia falar assim, tô assim, vou levar um monte para jogar na sua cara também. Concorda? É o que eu falo. Tudo depende do quê? Do seu equilíbrio. É uma coisa simples, gente. Mas não é, gente? É simples. Eu imaginei o Pelé.
Então você pode ver, ele está assim, ó, e ele parece que está jogando alguma coisa, mas ele só está vibrando, porque ele conseguiu o alvo dele. Mas você vê, ele procurou um alvo, foi no alvo, conseguiu ser o rei de futebol. Mas tem pessoas que falam que ele está jogando pedra. Às vezes é uma coisa assim, carinhosa, às vezes não é. Né? Então, assim, é uma coisa assim que às vezes a gente, por pouca coisa, a gente perde o alvo. Perde o equilíbrio, perde a sensibilidade de pensar. Porque quando vocês passarem lá, depois que eu falei, vocês vão notar. E vocês vão falar assim, a Marinilze estava certa. Ele estava jogando pedra. Não, ele estava vibrando. Alguma coisa, depois vocês me contam o que vocês pensaram. Mas é que eu falo, então assim, o foco da gente, às vezes, aparece umas coisas assim, e a gente, né, perde o foco. E a gente, com isso, com esse aprendizado que eu tive essa semana mesmo, e eu, como eu estava falando, eu comecei a rir sozinha, né? Comecei a rir sozinha e agradeci. Falei, puxa vida, que bom que eu voltei no meu equilíbrio. Que bom que eu voltei no meu alvo, porque por menos que isso eu não segurei. Mas sempre peço para nossos amigos espirituais que ele me dê forças, me ajuda, faça eu aceitar o meu filho do jeito que ele é, minha nora do jeito que ela é, que eu me aceite do jeito que eu sou e que eu seja cada dia, mas que for uma centelhinha, que eu seja uma pessoa melhor, que eu tenha a docilidade de falar com uma amiga ou com um amigo, que eu tenha um pouco de meiguice para com as pessoas, para que eu não mostre o meu outro lado. Porque todos nós temos dois lados. Nós temos o equilíbrio, mas também a gente perde. Então, vou repetir, eu não sou boazinha. Mas eu estou tentando nessa caminhada. E para mim, ser espírita foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu já fui evangélica, eu já fui católica, porque minha mãe era evangélica, meu marido era católico, praticante. E para o casamento durar, a gente tem que fazer, às vezes, da gente. Mas eu sempre quis ser espírita. Eu assumi ser espírita. Eu não estou em cima do muro. Eu sou espírita. Vou na igreja com meu marido quando ele pede? Vou. Mas ele vem aqui quando você pede. E quando eu peço, ele vem aqui. É essa sensibilidade que nós temos que ter, porque nós não somos dono da verdade. O nosso alvo não é o certo. Porque o nosso alvo é 100%, é o nosso alvo. Não. Às vezes nós estamos fora do alvo. Então que a gente tenha sensibilidade, que a gente tenha carinho, que a gente tente ser mais doce, que tentamos ser mais meigos, que vamos tentar aceitar a opinião do outro, mesmo que seja errada, aos nossos olhos. Não vamos tentar colocar a nossa, nós não vamos mudar ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. Não importa o grau de estudo, a pessoa só muda se ela quiser. E que Deus nos dê força, que Jesus Cristo, nosso mestre, que a gente tenha sempre esse foco. São Francisco de Assis, né? Não nos deixe sair do foco. E foi isso que eu queria passar para vocês.